Canto 19. Das correntes do oceano, com seu manto de açafrão, surgiu a aurora, para trazer a luz aos deuses e aos homens. Tétis chegou às naus, trazendo os presentes do Deus. Encontrou seu filho amado abraçado a Patroclo, chorando em voz alta. À volta dele, muitos camaradas choravam. No meio deles se postou a divina entre as deusas, e acariciando-o com a mão, assim falou, tratando-o pelo nome. Meu filho, deixemos que este jaza, por mais que soframos. Visto que de uma vez por todas subjugado, ele foi pela vontade divina. Recebe tu agora da parte de Hefesto estas armas gloriosas, tão belas, tais como nunca homem algum levou aos ombros. Assim falando, a deusa depôs à frente de Aquiles as armas, que ressoaram, todas esplendentes. A todos os mirmidões tomou o medo, e nenhum ousava olhá-las de frente, mas ficavam a tremer. Porém Aquiles, quando as viu, mais raiva sentiu, e os seus olhos lampejavam terríveis sob as pálpebras, como se fossem labaredas. Mas sentiu o prazer de segurar nas mãos os presentes gloriosos do Deus. Depois que se deleitou no espírito a olhar para o seu esplendor, de imediato dirigiu à mãe palavras aladas. Minha mãe, as armas que o Deus ofereceu são claramente obra dos imortais. Homem algum conseguiria forjá-las. Agora então me armarei. Mas estou terrivelmente receoso de que, entretanto, no corpo do valente filho de Menécio, entrem moscas pelas feridas infligidas pelo bronze, e lá criem vermes, assim profanando o cadáver. Está falando que tem medo de que entre larvas no corpo do Patroclo, né? Pois dele foi chacinada a vida, e toda a sua carne apodrecerá. Respondendo-lhe, assim falou Tétis, a deusa dos pés prateados. Filho, que tais coisas não te preocupem o espírito. Dele tentarei afastar as raças cruéis, as moscas que se alimentam de homens tombados em combate. Nem que ele aqui jaza um ano inteiro, sempre a sua carne ficará salva, senão melhor ainda. Mas tu convoca para a assembleia os heróis aqueus e renuncia à cólera contra Agamenon, pastor do povo. Logo em seguida, arma-te para a guerra e veste-te de força. Então, ele vai abrir mão da cólera contra o Agamenon porque ele quer combater para vingar o Patroclo, né? Uma cólera substituiu a outra. Assim falando, concedeu-lhe a força de todas as audácias, e a Patroclo introduziu ambrosia e rubro néctar pelas narinas, para que a salvo ficasse a sua carne. Ao longo da orla do mar caminhou o divino Aquiles, lançando um grito medonho, que acordou os heróis aqueus. E até aqueles que outrora tinham o hábito de permanecer entre as naus, os que eram pilotos ou seguravam o leme das naus, ou que eram os cheiros nas naus, despenseiros de comida, até esses vieram à assembleia, porque Aquiles aparecera, ele que havia muito desistira do combate doloroso. 2 escudeiros de Ares compareceram a cochear.
o Tidida tenaz em combate e o divino Ulisses. Tidida é o Diomedes, apoiado na lança, pois os seus ferimentos eram graves. Dirigiram-se à assembleia e sentaram-se na primeira fila. O último a chegar foi Agamenon, soberano dos homens, também ferido, pois a ele, em potente combate, ferira Cón, filho de Antenor, com a lança de bronze. Ora, assim que se reuniram todos os aqueus, levantou-se e falou no meio deles aqueles de pés velozes. Atrida, Agamenon, será que foi isto a melhor coisa para ambos, para ti e para mim? Quando, cheios de dor no coração, em conflito devorador do ânimo, nos zangamos por causa de uma mulher? Quem me dera que nas naus Artemis a tivesse matado com uma seta, no dia em que a tomei como presa depois de saquear Lirnesso. Aqui ele está lamentando ter se desentendido com Agamenon. Não teriam sido tantos os aqueus a morder com os dentes a ampla terra, sob mãos inimigas, por causa da minha cólera. Para Heitor e para Troia é que isto foi favorável. Penso eu que muito tempo se lembrarão os aqueus do teu e do meu conflito. A gente está lendo sobre isso, né? Não somos aqueus, viu? Foi para além dos aqueus essa história. Mas a estas coisas permitiremos o já terem sido, apesar da dor, refriando o coração no peito, porque a necessidade a tal obriga. É agora que vou parar a minha ira, pois não devo permanecer sempre inflexível, mas rapidamente chamam para a guerra os aqueus de longos cabelos, para que eu saia contra os troianos e os ponha à prova, e ver se querem ficar de noite junto das naus. Mas penso que descansadamente quererá dobrar os joelhos quem fugir da fúria da guerra, perseguido pela minha lança. Assim falou, e exultaram os aqueus de belas Quinêmides, porque sua cólera abandonara o magnânimo Pelida, Aquiles. Entre eles falou então Agamenon, soberano dos homens, do próprio assento onde estava, sem se levantar no meio deles. Meus amigos, heróis dânaos, escudeiros de Ares, é bonito ouvir quem fala de pé e não fica bem interromper. Difícil seria até para quem tivesse experiência. No meio da gritaria de muitos homens, como é que alguém pode ouvir ou falar? Prejudica-se, límpido orador embora seja. Ao Pelida declararei o meu pensamento. Mas vós, demais aqueus, devereis prestar atenção, que cada um fique sabendo o meu discurso. A miúde de fato me disseram os aqueus estas palavras, e repetidas vezes me repreenderam. Só que não sou eu o culpado, mas Zeus e Moira, e a Erínia que na escuridão caminha. Eles que na assembleia me lançaram no espírito a obnubilação selvagem, no dia em que eu próprio tirei o prêmio a Aquiles. Aquiles tinha lamentado ter brigado com Agamenon, e agora Agamenon disse que brigou com Aquiles por ter ficado com a consciência obnubilada. Me lançaram no espírito a obnubilação selvagem no dia em que eu próprio tirei o prêmio a Aquiles. Mas por que poderia eu ter feito? Mas que poderia eu ter feito? É o Deus que tudo leva a seu termo. E a obnubilação é a filha mais velha de Zeus, que a todos obnubila, mortífera. Delicados são seus pés, pois não é no chão que caminha, mas sobre as cabeças dos homens, prejudicando os seres humanos. Ora a um, ora a outro, ela amarra. Outrora obnubilou Zeus, embora se diga entre os homens que ele é o melhor dos deuses. Mas também a ele, Hera, sendo fêmea, enganou com a congeminação de um logro, no dia em que Alquimena estava para dar à luz
a força de Héracles em Tebas da linda coroa. Assim falou Zeus, ufano, no meio de todos os deuses. Ouvi-me, deuses todos e deusas todas, para que vos diga aquilo que o coração no meu peito me impele a dizer. Neste dia, Iletia, deusa do parto, à luz trará um homem que será rei de todos quantos vivem à sua volta, da raça dos homens, cuja origem vem do meu próprio sangue. Ele está falando que no dia em que nasceu o filho de Zeus, como mortal, Héracles, a Hera quis prejudicar o nascimento dele, né? Ela não queria que nascesse o Hércules, porque ele era filho de uma traição de Zeus, né? Então Zeus aqui está dizendo que nasceria um grande homem, né? Aí ele deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo. Vais querer mentir sem ter cumprido a tua palavra? Mas agora jura-me, ó Olímpio, um poderoso juramento, que a quantos vivem à sua volta regerá o homem que neste dia cairá entre os pés de uma mulher, da raça dos homens cuja origem vem do teu próprio sangue. Assim falou, e Zeus não se apercebeu do dolo congeminado, mas jurou um grande juramento, grandemente obnubilado. E Hera lançou-se rápida do píncaro do Olimpo e depressa chegou a Aqueia Argos, onde sabia que estava a robusta mulher de Stênelo, filho de Perseu. Ela que estava grávida do querido filho no 7º mês. Mas Hera fê-lo sair para a luz antes de cumpridos os meses e atrasou o parto de Alquimena. A Hera acelerou o parto do filho de Stênelo e atrasou o parto do filho de Alquimena. Por quê? Aquele que nascesse primeiro seria rei, retendo as Ilitias. Ela não queria que o Hércules, filho de Alquimena, fosse rei. E ela própria foi dar a notícia a Zeus Crônida. Zeus pai, feroz relampejador, porei uma palavra no teu espírito. Já nasceu um homem valente que será rei sobre os argivos. É Euristeu, filho de Stênelo, filho do Perseu, da tua linhagem. Assim ela acabou com o plano de Zeus, né? De criar o filho dos argivos. Não é nenhuma vergonha que ele seja rei dos argivos. Assim falou, e uma dor aguda lhe atingiu o fundo do espírito e logo o agarrou na obnubilação pela cabeça de cabelos gordurentos, enraivecido no seu espírito, e jurou um juramento grandioso, porque a obnubilação atrapalhou Zeus de ver o que a Hera fazia, né? Então ele agarrou a obnubilação e jurou para ela que nunca mais ao Olimpo e ao céu cheio de astros de novo regressaria a obnubilação, que a todos obnubila. Assim dizendo, rodopiou com ela na mão e lançou-a do céu cheio de astros, e depressa ela chegou aos campos dos homens. Por causa dela, sempre gemia quando via o seu filho amado preso na labutação vergonhosa dos trabalhos de Euristeu. Euristeu passou 12 trabalhos para o Hércules, né? Do mesmo modo eu, quando o alto Heitor do elmo faiscante chacinava os argivos junto das popas das naus, não pude esquecer-me da obnubilação, que primeiro me obnubilou. O Agamenon citou a obnubilação porque passou Zeus para não proteger seu filho, para dizer que a mesma coisa aconteceu com ele. Fazendo entrar em conflito com Aquiles. Mas visto que fiquei obnubilado e Zeus me tirou o juízo, quero repor tudo de novo e oferecer incontável indenização. Levanta-te para combater e incita as outras hostes. Todos os presentes eu oferecerei. Detalhe que o Aquiles, a gente não pode esquecer que ele não luta pelos presentes. Ele luta
pela ira e pela glória. Todos presentes, todos os que indo ontem à tua tenda, te prometeu o divino Ulisses. Ou se quiseres, embora estejas desejoso de combater, espera, e os escudeiros da minha nau buscarão e trarão os presentes, para que vejas que darei o que te satisfaz o ânimo. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens, quanto aos presentes, depende de ti dá-los se quiseres, como é justo, ou ficar com eles. Mas agora lembremo-nos rapidamente do combate. Não interessa estarmos aqui falando ou perdendo tempo, pois uma grande façanha está ainda por fazer, para que de novo Aquiles seja visto entre os dianteiros, desbaratando as falanges dos troianos com a lança de bronze. Aquiles quer falar da briga e quer arrumar uma estratégia para que ele volte a lutar e matar os troianos. Que assim combata, lembrado, cada um de vós contra um homem. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Assim não, por mais valente que sejas, ó divino Aquiles, não incites os filhos dos aqueus a combater em jejum os troianos contra Ílion, visto que de pouca duração não será a batalha, quando se miscuírem as falanges dos homens, e o Deus insuflar força a cada lado. Mas ordena aos aqueus que façam uma refeição junto das naus, com comida e bebida, pois aí reside força e coragem. É que não há homem que todo o dia até o pôr do sol consiga combater em abstinência de alimento, embora no coração esteja ávido de combater, despercebidamente vão lhe pesando os membros. Atinge-o a sede e a fome, e os joelhos desfalecem quando anda. Por outro lado, aquele que, saciado de vinho e comida, combate todo o dia contra homens inimigos, audaz ao coração no peito, e os membros não se cansam, antes que todos se retirem da batalha. Dispersa, portanto, a assembleia e dá ordem para que se prepare a refeição, e que os presentes de Agamenon, soberano dos homens, sejam trazidos para o meio da ágora, para que todos os aqueus os vejam com os olhos, e para que tu te regozijes no coração. E que ele se levante e jure um juramento no meio dos argivos, que nunca com ela, com a mulher que ele pegou do Aquiles, foi para a cama, nem a ela se uniu, como é norma, ó soberano, entre homens e mulheres, que o coração esteja apaziguado no teu peito. Em seguida, que o Agamenon te aplaque na tenda com um rico festim, para que nada te falte daquilo a que tens direito. Atrida, agora o Ulisses está se dirigindo ao Agamenon. Para com outro serás tu doravante mais justo, pois não é censurável um rei que procura aplacar outro homem quando foi ele a iniciar a desavença. A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens. Alegro-me, ó filho de Laertes, de ouvir as tuas palavras. Tu apresentaste e disseste na medida certa. Pela minha parte, quero jurar estas coisas. É o coração que me obriga, e perjuro não serei perante o Deus. Porém, que Aquiles aqui permaneça, ávido embora esteja de combater. Permanecei também todos vós juntos, até que os presentes venham da minha tenda, e façamos juramentos com sacrifício. A ti próprio dou esta incumbência e esta ordem. Escolhe os mancebos, príncipes de todos os aqueus, que tragam os presentes da minha nau. Tudo o que ontem à noite prometemos a Aquiles, e que tragam as mulheres, e que rapidamente Taltíbio prepare no vasto exército dos aqueus o javali, para sacrificarmos a Zeus e ao sol. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Atrida gloriosíssimo, Agamenon, soberano dos homens, noutra altura seria melhor que com tais coisas vos ocupasseis, quando surgir entre nós na guerra alguma pausa para respirar, e a fúria no meu peito não seja assim tão grande. O Aquiles tinha dito que eles tinham que
se preparar imediatamente para lutar. Ulisses falou que não, que o exército não luta com fome. O Agamenon disse que eles iriam preparar um banquete. Agora o Aquiles aqui retorna dizendo que eles precisam lutar agora e vão deixar para comer quando surgir uma pausa no combate. Agora jazem mutilados aqueles a quem subjugou Heitor Priâmida quando Zeus lhe outorgou a glória, e vós dois insistis na comida. Na verdade, pela minha parte, ordenaria agora aos filhos dos aqueus que combatessem em jejum e abstinência, e na hora do pôr do sol organizassem um grande banquete, depois de termos vingado a vergonha. Antes disso, pela minha garganta abaixo, não passarão bebida ou comida, estando morto o meu companheiro, que jaz na minha tenda mutilado pelo bronze afiado, com os pés voltados para a porta. E à sua volta os camaradas choram. Por isso não são estas coisas que me interessam, mas o morticínio, o sangue e os doridos gemidos de homens. O Aquiles, isso é a ira. A ira, irado, o homem tem urgência em fazer. Ele não está em paz. Ele foi ferido, então ele não tem paz para comer. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Ó Aquiles, filho de Peleu, de longe o mais valente dos aqueus, melhor és tu que eu, e não pouco mais forte com a lança. Quer dizer que ele é muito mais forte que o Ulisses na lança. Mas no raciocínio eu estou muito à tua frente, visto que sou mais velho e sei mais coisas. Por isso que aguente teu coração ouvir as minhas palavras. Olha, só Ulisses para discutir com Aquiles nesse momento, né? Aos homens chega rapidamente a saciedade da luta, da qual o bronze deita ao chão maior quantidade de palha, embora seja exígua a ceifa, quando Zeus inclina a balança. Ele que dos homens é o despenseiro da guerra. Com a barriga é que não há meio de os aqueus lamentarem um cadáver, pois muitos tombam, uns após os outros, todos os dias. Quem respiraria de alívio perante tal trabalho? Compete-nos sepultar aquele que morreu de coração inflexível, chorando só naquele dia. Mas todos os que foram deixados vivos pela guerra detestável têm de se lembrar da bebida e da comida, para que ainda melhor combatam, sempre incessantes, contra os inimigos revestidos de bronze renitente. O Ulisses está falando que o guerreiro luta bem quando ele se lembra da comida e da bebida. O Aquiles não. Para Aquiles, o guerreiro luta bem quando está irado, quando está insatisfeito. Você luta bem quando você está satisfeito ou quando está insatisfeito? E que mais ninguém do exército fique à espera de outra ordem que não esta. E a ordem é que ficará mal quem for deixado junto das naus dos aqueus. Mas lançamo-nos juntos, levantemos Ares aguçado, mas lançando-nos juntos, levantemos Ares aguçado contra os troianos domadores de cavalos. Falou Ulisses, né? Levou com ele os filhos do glorioso Nestor e Meges, filho de Fileu, e Toante, e Meriones, e Licomedes, filho de Creonte, e Melanipo. Foram até a tenda do atrida Agamenon. Em seguida foi logo a palavra proferida, e o ato cumprido. Levaram da tenda as 7 trípodes que ele lhe prometera, e 20 caldeirões resplandecentes, e 12 cavalos. Quer dizer, venceu
Ulisses e Agamenon vão fazer o festim. Por quê? Porque se deve sepultar o morto, chorá-lo uma vez só, e os vivos precisam comer e beber para, lembrando-se disso, lutem. É uma outra ideia de luta. É uma ideia de que os apetites têm que ser satisfeitos. E a ira tem que esperar. Não existe ira, né? A ira está temperada aí. É lógico que Ulisses quer lutar. É lógico que Ulisses quer que os troianos morram, mas ele quer que os apetites sejam considerados, né? Agora, o Aquiles, até pelo que ele passou, né? Ter perdido o melhor amigo, ter sido desonrado por Agamenon, por isso, né? Até por isso, ele tá com a ira o dominando. Mas será que o guerreiro não, no momento da luta, não tem que deixar a ira dominá-lo? Será que diante de um ataque que você sofre, uma desonra que você sofre, você não tem que se revoltar e pensar apenas em desfazer esse mal que você sofreu, fazendo mal ao outro? Falou, não. Levaram as mulheres conhecedoras de irrepreensíveis lavores, 7 ao todo. E como oitava foi Briseida de lindo rosto. Briseida é a mulher que o Agamenon tomou do Aquiles, né? Depois de ter medido 10 talentos de ouro, Ulisses partiu à frente, e com ele os outros mancebos dos aqueus com os presentes. Colocaram-nos no meio da ágora, e Agamenon levantou-se. Taltíbio, cuja voz a de um deus se assemelhava, pôs-se de pé junto do pastor do povo e segurou um javali com as mãos. Acercou-se o atrida Agamenon e tirou com a mão a adaga que pendia sempre junto à bainha da espada. E cortando cerdas ao javali, levantou as mãos a Zeus e rezou. Todos os argivos estavam sentados em silêncio, como é devido, a prestar ouvidos ao rei. Rezando assim disse, olhando para o vasto céu: que saiba Zeus, antes de tudo, mais sublime e melhor dos deuses, e a terra e o sol e as eríneas, que debaixo da terra se vingam dos homens que juram juramentos falsos, que eu não pus a mão na donzela Briseida, nem para me unir a ela, nem na cama, nem por outra razão, mas que permaneceu honrada na minha tenda. E se alguma parte deste juramento for falsa, que os deuses me deem muitos sofrimentos, dos que dão aos perjuros. O Agamenon quer mostrar para o Aquiles o quanto, na verdade, ele o honra. Mas isso não importa mais para o Aquiles, né? Aquiles deixou essa questão com Agamenon de lado. Agora ele quer saber o que aconteceu com Patroclo, né? Falou, e com o bronze renitente degolou o javali.
E Taltíbio, rodopiando com o corpo, atirou-o ao mar cinzento, como comida para os peixes. Aquiles assim falou entre os belicosos argivos: Zeus Pai, grande é a obnubilação que dás aos homens. Nunca no coração no meu peito teria o Atrida suscitado a raiva, nem levado a donzela, teimoso, a minha revelia. Mas porventura quis Zeus que a muitos aqueus sobreviesse a morte. Agora o Aquiles está concordando com Agamenon, que foi o Zeus que o obnubilou, né? O Zeus que fez o Agamenon brigar com ele. Ide agora para a refeição, para que nos juntemos na luta. Assim falou, dissolvendo rapidamente a assembleia. Os outros se dispensaram, cada um para a sua nau, mas os magnânimos mirmidões atarefaram-se com os dons e levaram-nos para a nau do divino Aquiles. Depuseram-nos nas tendas e lá deixaram as mulheres, e os ágeis escudeiros levaram os cavalos para a pastagem. Porém Briseida, cuja beleza igualava a da dourada Afrodite, quando viu Patroclo golpeado pelo bronze afiado, abraçou-o com um grito ululante e com as mãos lacerou os seus peitos e o pescoço macio e o lindo rosto. Entre lágrimas assim disse a mulher semelhante às deusas: Patroclo, que sempre mais encantaste meu pobre coração, vivo te deixei quando parti desta tenda, mas agora encontro-te morto, ó condutor de homens, ao meu regresso. Deste modo, sempre para mim o mal se segue ao mal. A Briseida estava com Aquiles como escrava, né? Porque ele venceu a cidade dela. Quais são os males que ela sofreu? O marido, a quem meu pai e minha excelsa mãe me deram, viu à frente da cidade, golpeado pelo bronze afiado. E meus 3 irmãos, que minha mãe dera à luz, irmãos adorados, todos eles encontraram o dia da morte. Mas tu, Patroclo, não me deixaste quando Aquiles, veloz, matou o meu marido e saqueou a cidade do divino Mines. Ela tem raiva do Aquiles, né? E o Patroclo era um amigo que ela considerava. Não me deixaste chorar, mas prometeste que me farias a esposa legítima do divino Aquiles, e que ele me levaria nas naus para Aftie, para a festa nupcial dos mirmidões. Morto te choro sem cessar, tu que foste sempre tão brando. Assim falou, chorando, e as mulheres também se lamentaram por causa de Patroclo, mas cada uma chorava suas tristezas. Reuniram-se em torno de Aquiles os anciãos dos aqueus, suplicando-lhe que se alimentasse, mas ele recusou-se gemendo. Suplico-vos, se é que algum dos meus amigos me quer obedecer, que não me convençais a saciar o meu espírito com comida e bebida, visto que terrível é a dor que me sobreveio. Assim permanecerei e aguentarei até o pôr do sol. Assim falando, mandou embora os outros reis, mas ficaram os 2 Atridas e o divino Ulisses, e Nestor e Idomeneu e o velho cocheiro Fênix, consolando-o na sua dor imensa. Mas a seu espírito nada consolava, antes que entrasse na boca da guerra sangrenta. Com a rememoração muito suspirou e assim disse: outrora, ó vítima do destino e mais amado dos companheiros, também preparavas tu próprio uma refeição na tenda, de modo rápido e despachado, quando os aqueus se apressavam a levar a guerra lacrimosa contra os troianos domadores de cavalos. Aqui ele está lembrando do momento em que os gregos resolveram entrar em guerra e o Patroclo preparava uma refeição na tenda. Mas agora jazes aqui golpeado, e o meu coração recusa a comida e a bebida. Embora estes amigos aqui estejam,
recusa por saudade de ti. Nada de pior poderia eu sofrer, nem que me viessem dizer que morreu meu pai, que está agora na Ftia chorando fartas lágrimas por precisar deste filho, ao passo que estou entre um povo estrangeiro e combato os troianos por causa de Helena arrebatada. Nem que fosse meu filho amado que em Esquiro é criado, se é que ainda vive o divino Neoptólemo. Está dizendo que não chora pelo pai e pelo filho, o que ele chora é pelo Pátroclo. É que antes eu sentia a esperança no coração de, sozinho, morrer longe de Argos, a apacentadora de cavalos, aqui em Troia, enquanto tu regressarias a Ftia, para que na escura nau fosses buscar meu filho a Esquiro, e lhe mostrasses tudo o que me pertence, os meus haveres, os meus servos e o alto palácio. Agora estou convencido de que Peleu, o pai dele, ou morreu, ou se lhe resta ainda algum sopro de vida, está atormentado pela detestável velhice. Sempre à espera de notícias funestas a meu respeito, quando souber que morri. Assim falou, chorando, e os anciãos lamentaram-se também, lembrados daquilo que cada um deixara em seu palácio. Ao vê-los, se compadeceu deles o Crônida, Zeus, e logo dirigiu a Atena palavras aladas. Aqui eles acabam de lembrar as pessoas que ele deixou, como, por exemplo, o pai, que não sabe como ele está, espera notícias ruins sobre ele, né? O que Zeus falou para Atena? Minha filha, abandonas de todo o teu homem. No teu espírito já lugar não há para Aquiles? Ele que junto das naus de chifres direitos está sentado, chorando o companheiro amado. E enquanto os outros foram jantar, está ele votado ao jejum e à abstinência. Mas vai agora tu e destila no seu peito o néctar e a aprazível ambrosia, para que a fome não lhe sobrevenha. Assim dizendo, incitou Atena, já desejosa de partir. Como uma ave marinha de longas asas e voz penetrante, se lançou do céu através do éter. Entretanto, os aqueus armavam-se depressa por todo o exército. Porém, ela no peito de Aquiles destilou néctar e a aprazível ambrosia, para que a fome desagradável não lhe sobreviesse aos membros. Ela própria partiu para o palácio robusto de seu pai poderoso, enquanto os aqueus se entornavam nas naus velozes. Tal como quando esvoaçam cerrados os flocos de neve de Zeus, frígidos, sob a rajada do Bóreas oriundo do éter. Assim cerrados, os elmos de brilho resplandecente saíam das naus e os escudos ornados de bossas, e as maciças couraças e as lanças de freixo. O fulgor chegou ao céu e toda a terra sorriu, devido ao brilho do bronze. E surgiu um estampido dos pés dos homens, e no meio deles se armou o divino Aquiles. Rangia os dentes e ambos os olhos brilhavam como labaredas de fogo, e no coração entrou uma dor impossível de suportar. Furibundo contra os troianos, envergou os dons do Deus, que Hefesto fabricara com seu esforço. Primeiro protegeu as pernas com as belas quinêmides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados. Em seguida, o escudo, possante e resistente, agarrou, cujo brilho se espalhava ao longe como o da lua. Tal como quando aos marinheiros aparece a chama do fogo ardente, que arde no alto de uma montanha no ermo redil. Mas as rajadas à sua revelia os levam sobre o mar piscoso para longe dos que lhes são queridos. Assim, do escudo de Aquiles a chama chegou ao céu.
escudo belo e bem trabalhado. Pegando no elmo pesado, posicionou na cabeça. Brilhou como uma estrela o elmo com crinas de cavalo, e à sua volta se agitavam os penachos dourados, que Hefesto colocara cerrados à volta do elmo. Experimentou-se então a si próprio nas armas o divino Aquiles, a ver se lhe serviam, e se ágeis se mexiam seus membros gloriosos. Como asas lhe serviam as armas, levantavam o pastor do povo. Do estojo em forma de flauta tirou a lança paterna, pesada, imponente, enorme. Nenhum outro dos aqueus a conseguia brandir. Só Aquiles sabia como brandir a lança de freixo do Pélion, que a seu pai dera Quiron, do píncaro do Pélion, para a carnificina de heróis. Automedonte e Álcimo apressaram-se a atrelar os cavalos. Puseram-lhes as belas correias e os freios lhes lançaram nas mandíbulas e esticaram as rédeas atrás do carro articulado. Agarrou com a mão no luzente chicote que bem se lhe ajustava e saltou para o carro. Automedonte. Por trás subiu Aquiles, armado, refulgente nas suas armas como o luzente Hipérion. Com um grito medonho se dirigiu aos cavalos de seu pai. Xanto e Bálio. Famigerados filhos de Podarga, de outra maneira pensai em trazer salvo o vosso cocheiro para cá da chusma dos danos, quando nos saciarmos da guerra, e não o deixeis lá morto, como fizestes com Patroclo. Respondeu-lhe debaixo do jugo o cavalo de célere patas, Xanto. De repente baixara a cabeça e toda a crina caía solta da coleira junto do jugo até tocar no chão. De fala o dotara a deusa, era de alvos braços. Pois desta vez te salvaremos, ó possante Aquiles, mas perto está já o dia em que morrerás. Culpados não seremos nós, mas um Deus poderoso e o fado tremendo. Não foi por causa da nossa lentidão ou preguiça que os troianos conseguiram arrancar as armas de Patroclo. Foi o melhor dos deuses, a quem Leto deu a luz, que o matou entre os dianteiros, lembrando que foi Apolo que matou a Patroclo, dando a glória a Heitor. Pela nossa parte, correríamos com o sopro do Zéfiro, que, segundo se diz, é o mais veloz dos ventos. A ti está fadado que por um Deus e por um homem sejas a força subjugada. Depois que assim falou, as eríneas privaram-no da fala. Muito agitado lhe respondeu então Aquiles de pés velozes. Xanto, por que predizes a minha morte? Não é preciso. Eu próprio bem sei que é meu destino aqui morrer, longe de meu pai amado e de minha mãe. Mas nem assim desistirei, antes que da guerra eu tenha fartado os troianos. Falou, e com um grito conduziu os corcéis de casco não fendido.